Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, fugindo um pouquinho dos textos bíblicos que a liturgia de hoje nos propõe, eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho a respeito da história de Santa Catarina. Muito importante a gente conhecer a vida de um santo, para que a gente possa então contemplar, para que possamos aprender algo e realmente colocarmos na nossa prática de cada dia. Os santos é uma nova página do Evangelho que nós temos que ler, porque eles vivem com seu exemplo de vida um bonito discipulado de Jesus Cristo. E eles nos ensinam, eles nos apresentam um caminho de como nós também podemos ser bons e verdadeiros discípulos do Senhor para os tempos de hoje. Santa Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, ou Sena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi entre os 25 filhos que seus pais tiveram. 25 filhos, exageraram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar. E além disso, cresceu fraca e franzina. Catarina vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. Tendo apenas 15 anos, a jovem Catarina decidiu ingressar na Ordem Terceira de São Domingos, ou dominicana. Também como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, com facilidade, Catarina entrava em êxtase. A simples observação destes fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude de Santa Catarina. Já em vida, ela colaborou com seu exemplo de santidade a muitas pessoas a mudarem de vida e se aproximarem mais de Deus. Depois de adulta, Catarina de Sena continuou sua vida de oração e atuação na sociedade, com o intuito de orientar o povo. E lembremos que Santa Catarina não estudou, não teve instrução nenhuma, não sabia escrever, era analfabeta. E ela passou a ditar cartas para as pessoas. Ela falava aquilo que brotava no seu coração e tinha sempre outros que a transcrevia. Nestas cartas,
ela orientava as atitudes conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e também pela paz. Estes eram os conteúdos das cartas que ela dirigia a todos. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja. O que aconteceu naquela época? O cisma católico. O que significa a palavra cisma? Divisão. Divisão. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, então, a autoridade da igreja sofria a influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque na época existiam 2 papas que estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. O que ela fez? Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando carta aos reis, aos príncipes, aos governantes católicos. Também ditou carta aos cardeais, aos bispos. Ela era uma mulher corajosa. Ela não tinha medo, aquilo que ela sentia como inspiração de Deus no seu coração, ela não se calava, ela fazia chegar a todos. E ela conseguiu que, no meio de toda essa trajetória, que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da igreja. Com isso, então, Catarina colaborou para que aquele cisma chegasse ao fim. Aquela disputa pela cátedra de São Pedro chegasse ao fim. E ela fez voltar a paz na igreja, fez voltar a paz em todo o mundo católico. Obra de Santa Catarina de Sena. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina de Sena foi a peste negra. Quem que não estudou isso, no tempo de escola, nas aulas de história, a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina enfrentou com serenidade e firmeza aquele momento difícil que a Europa toda passava. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população da Europa. Muita gente morreu. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Olhando um pouco essa faceta da vida de Santa Catarina, naquele momento que ela vivenciou esse período da peste negra, podemos pensar os dias de hoje que enfrentamos essa outra peste chamada coronavírus. E nada melhor do que a gente recorrer a Santa Catarina, Ela soube lidar com a situação naquela época, sem se desesperar, mas com ações caritativas e confiança em Deus. Então, é um clamor para nós hoje, a clamar, a pedir na intercessão de Santa Catarina, por esse momento tão difícil pelo qual nós passamos. Ela que já enfrentou um momento tão difícil, que ela também possa nos inspirar, nos ajudar a enfrentar também este momento com fé, com confiança em Deus, sem medo, sem desespero, mas sabendo pegar um caminho que possa nos levar a sair de todo esse momento complicado.
Em meio a todas essas turbulências em sua vida, o cisma, a peste negra, Santa Catarina de Sena conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso, místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Santa Catarina de Sena, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Aqui eu gostaria de deixar um exercício para todos vocês, despertar esse gosto de ler as cartas de Santa Catarina. É uma riqueza extraordinária, é um diário espiritual, vai aprender muita coisa com ela. E para a informação de vocês, para quem não sabe, quem traduziu para o português esta obra-prima das cartas de Santa Catarina é o falecido Frei João Basílio. Ele traduziu. Estava aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Então daqui que surgiu esta grande obra para o Brasil inteiro, para a América Latina. Então, Frei João Basílio. Então tem esse livro do Frei que pode adquirir pela internet, comprar e começar a estudar. Santa Catarina de Sena não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, como eu falei no início, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do segundo milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina de Sena faleceu em 29 de abril de 1380. Vamos ver quem é bom de matemática aí. Ela nasceu em 1347 e morreu em 1380. Então, quantos anos ela tinha? Quem é bom de matemáticas? Quanto? 33. Idade de Cristo, né? 33. Foi vítima de um derrame quando tinha então os seus 33 anos de idade. Vítima de derrame. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela igreja e pela humanidade. A cabeça de Santa Catarina está na cidade de Sena. Lá se conserva a casa onde ela viveu. O seu corpo foi trasladado para Roma e fica na igreja de Santa Maria Sopra Minerva. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. Olha quanta coisa bonita na vida desta santa, quanta coisa a gente pode aprender com ela. Então esta liturgia de hoje nos leva então a conhecer mais, a aprofundar mais. Então quem tiver oportunidade, tiver curiosidade, estude mais sobre Santa Catarina, leia as cartas de Santa Catarina. Como cristão, vai fazer muito bem para você, tá? Então faz muito bem para você. Gostaria todos agora a ficarem em pé. Tem uma oração própria dedicada a Santa Catarina e eu gostaria de convidá-los a acompanhar-me nesta oração no silêncio do seu coração. Eu vou ler pausadamente a oração para que você vá rezando também esta oração no seu coração. E vai ter um momento
que vou fazer uma pausa, e ali você vai fazer um pedido a Deus pela intercessão de Santa Catarina. Acredito muito que, como lá no seu tempo, ela tem ajudado muitas pessoas a se converterem, a se aproximar de Deus, ela vai ajudar muito nós também nesse dia de hoje. Vai nos ajudar muito nessa época difícil que nós estamos passando por causa da pandemia. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção, pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti que obtenha, pelas tuas preces, o favor que ardentemente desejo. E aqui você vai fazer o seu pedido. Faz o seu pedido com fé, pedindo a intercessão de Santa Catarina de Sena. Com tua imensa caridade recebeste de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o seu poder e da sua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada com a eficiência da sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.